Recording progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre a ocitocina. A ocitocina, ela vem sendo utilizada há décadas como a droga de padrão ouro para prevenção e tratamento de sangramento puerperal. A busca incessante de uma dose efetiva capaz de causar, de produzir o efeito desejado com o mínimo de efeitos adversos, vem mostrando uma celeuma, uma variedade enorme de resultados, mas alguns estudos são pontuais e, entre eles, um estudo muito importante é este, publicado em 2004, onde um grupo canadense, entre os autores do Dr. José Carlos, que buscavam, através de regressão logística, descobrir qual a dose mais eficaz, com menor efeitos, com menor volume ou incidência de efeitos colaterais nas pacientes para cirurgia cesariana eletiva. Então, através da utilização de ocitocina em doses progressivamente crescentes, onde, após uma paciente apresentar uma concentração efetiva, a próxima paciente receberia meia unidade a menos para, como dose inicial, para ver se havia resposta, e aquelas pacientes que apresentassem resultado insuficiente, na próxima paciente, a dose seria acrescida de meia unidade a mais. Dessa forma, foi feita essa avaliação e encontraram a comparação principal entre o tempo de resposta contrátil uterina em pacientes que recebiam meia unidade ou que recebiam uma unidade de ocitocina, e observou-se que a resposta das pacientes que recebiam meia unidade era muito mais interessante, muito mais importante, muito mais precoce do que aquelas que não recebiam de maneira nenhuma a ocitocina, que viriam a receber posteriormente, se houvesse necessidade para apresentar essa contração uterina na vigência de sangramento, e aquelas pacientes que recebiam uma unidade, então, de ocitocina, mostrando que a dose de meia unidade foi muito mais interessante. No estudo de regressão logística, então, foi observado que, plotando nesse gráfico aqui, foi observado que 90% das pacientes conseguiriam, na visão e nos cálculos desse estudo, com uma dose de 0,35 unidades, atingir esse resultado de contração efetiva. Portanto, o resultado desse estudo é que a dose de ocitocina de 0,35 unidades seria suficiente para induzir a contração uterina em 90% das pacientes de cesariana eletiva. O mesmo grupo, 2 anos depois, publicou um estudo semelhante, mas agora em pacientes que vinham em trabalho de parto e, pela necessidade de resolução, apesar da programação e da expectativa do nascimento por via vaginal, após a interrupção do trabalho de parto para resolução com a cesariana, foi observado que nessas pacientes, provavelmente devido ao maior tempo de estimulação dos receptores de ocitocina, com provavelmente uma upregulation ou uma downregulation desses receptores, ou uma diminuição da sensibilidade deles, não, não haveria a resposta significativa com doses semelhantes àquelas das pacientes de cesariana eletiva. Então, foi feito o mesmo tipo de estudo, um estudo também de regressão logística, que mostrou que em 90% das pacientes haveria necessidade de uma dose não de 0,35, mas de uma dose de 3 unidades de ocitocina para atingir o mesmo resultado nas pacientes de cesariana após um tempo de indução de trabalho de parto. Então, demonstrou-se por esse trabalho
que até atingir 3 unidades de ocitocina em doses progressivamente elevadas, as pacientes não apresentavam uma redução significativa do sangramento e, a partir de 3 unidades, essa resposta já começa a ser significativa, semelhante à administração de 5 unidades. Então, apesar desse trabalho demonstrar que com 3 ou 5 unidades a resposta efetiva era semelhante, ele mostrou também que com essa dose de 5 unidades, a quantidade ou a incidência de hipotensão arterial nas gestantes começa a aumentar de maneira mais ou menos expressiva. Por isso, o resultado do trabalho considerou que uma dose de 0,3 unidades de ocitocina seria suficiente. E essa revisão sistemática apoiou esse resultado, mostrando que em pacientes de cesariana eletiva, a dose suficiente seria entre 0,3 e 1 unidade de ocitocina, enquanto nas pacientes que vinham em trabalho de parto, uma dose de 5 a 10 unidades por hora de ocitocina seria suficiente após uma dose de bolos de 3 unidades. Então, a revisão sistemática corroborou os trabalhos do grupo canadense e foi, então, aceito, tido como resultado satisfatório. Já nesse trabalho aqui, comparando, agora uma revisão sistemática com meta-análise, fez várias comparações. A comparação da dose de bolos associada à infusão contínua com com a ocitocina apenas em infusão contínua. E mostrou que a associação de bolos com infusão contínua era muito superior na redução do uso adicional de uterotônicos. Além disso, foi feita a comparação da associação do bolos com infusão, agora com a administração apenas do bolos, mostrando também que a associação de bolos mais infusão era superior na redução dessa utilização de uterotônicos adicionais. Agora, aqui ele compara em relação ao sangramento, a mesma coisa, bolos em infusão comparado com infusão apenas, mostrando que a associação de bolos em infusão reduz o sangramento, assim como na comparação do bolos mais infusão com o bolos apenas, também havia redução de sangramento. Então, a, a associação de bolos com infusão foi superior a bolos apenas e a infusão apenas, tanto na redução do uso de uterotônicos adicionais, quanto na redução de sangramento também. Aqui ele começa a fazer uma comparação entre doses, tanto de bolos quanto de infusão, e mostrou que, em relação à utilização de uterotônicos, a dose de bolos superior a 5 unidades foi favorável, foi superior quando comparado com doses inferiores a 5 unidades em relação ao uso de uterotônicos, enquanto a infusão tanto de 1 unidade por hora, ou até 1 unidade por hora, ou acima de 1 unidade por minuto, era semelhante na comparação. Então, em relação ao bolos, a dose superior a 5 unidades de ocitocina foi superior em relação ao uso de uterotônicos adicionais, mas a infusão, tanto com infusões inferiores ou superiores a 1 unidade por minuto, não teve diferença na resposta. Aqui ele compara em relação ao sangramento. Também houve superioridade na dose superior a 5 unidades de bolos, mas a infusão ou menor que 1 unidade por minuto ou maior que 1 unidade por minuto de ocitocina não apresentou resposta superior, não apresentou diferença. Mas na associação entre no resultado final do estudo, ele chegou à conclusão que há uma vantagem, uma resposta superior na administração de doses de bolos entre 3 e 5 unidades de maneira lenta
diluída, associada à infusão entre 0,25 a 1 unidade por minuto de ocitocina. Essa resposta foi superior quando comparada à efetividade da contração uterina e associada à menor incidência de efeitos colaterais. Em relação ao uso da ocitocina em situações já de sangramento, falamos até agora sobre o uso preventivo, o uso profilático da ocitocina para evitar sangramento puerperal. Agora falando da existência do sangramento, onde várias estratégias foram desenhadas, entre elas a regra chamada regra dos 3, onde após a liberação do primeiro ombro na dectação da criança, durante o nascimento, durante o parto cesariano, era administrado 3 unidades de ocitocina e, após 3 minutos, se não houvesse redução de sangramento nem uma contração uterina efetiva, essa dose seria repetida. Mais 3 minutos, haveria uma nova avaliação de sangramento e da contração uterina, repetindo a dose de 3 unidades, se houvesse necessidade. Então, haveria a primeira dose obrigatória e mais 2 doses possíveis, caso não houvesse resposta efetiva à administração das doses anteriores. Após essa terceira dose, se ainda houvesse inadequação de resposta, a utilização da metilergonovina, que poderia ser utilizada em pacientes que não apresentassem contraindicação, como as pacientes hipertensas, pacientes com algum risco maior de ruptura uterina, ou pacientes com presença ou história de aneurisma de aorta. Sem essas contraindicações, poderia ser utilizada a metilergonovina, que, como vimos no vídeo anterior, tem uma meia-vida extremamente mais longa do que a ergonovina. E, se ainda assim não houvesse resposta com a metilergonovina, a utilização das drogas derivadas de prostaglandinas, ou o carboprost, ou o misoprostol, que seria utilizado, então. E esse estudo fez uma comparação com a utilização padrão de ocitocina, que vinha sendo utilizada até então, onde haveria a administração de 30 unidades de ocitocina em 500 ml, em infusão contínua, de acordo com a resposta contrátil, aumentando ou reduzindo essa infusão. O estudo demonstrou que não houve diferença no sangramento, na efetividade de contração uterina, mas houve uma redução importante do consumo de ocitocina durante na comparação entre as 2 estratégias. Então, tanto na prevenção quanto no tratamento do sangramento já presente, várias foram as estratégias instituídas e testadas, e, a partir disso, a Organização Mundial de Saúde começa a utilizar a ocitocina na dose de 10 unidades, apesar daqueles estudos anteriores mostrarem que, em cerca de 90% das pacientes, haveria uma resposta efetiva na paciente de cesariana eletiva com 0,35 unidades de ocitocina e nas pacientes que vinham em trabalho de parto com dose de 3 unidades de ocitocina, e aumentar essa dose induziria aumento dos efeitos colaterais, entre eles hipotensão. A Organização Mundial de Saúde passa a orientar, aconselhar o uso da ocitocina de maneira preventiva na dose de 10 unidades internacionais por via intramuscular ou intravenosa. E, na falta da resposta, de novo, as opções sendo selecionadas de acordo com o perfil da paciente, se não houver contraindicação, o uso da metilergonovina, se não houver resposta, o uso do misoprostol, a carbetocina sendo uma droga opcional em relação à ocitocina, ou uma alternativa quando não há resposta efetiva à ocitocina.
Lembrando que a carbetocina é um análogo sintético da ocitocina, que tem uma semelhança estrutural bastante grande, mas alguma alteração na molécula faz com que ela tenha uma meia-vida extremamente mais elevada. A ocitocina tem uma meia-vida de 1 a 6 minutos, a carbetocina de 40 minutos. Paciente em vigência de sangramento puerperal ou puerpério imediato, é aconselhado, então, a mudança a instituição de estratégias de assegurar veias calibrosas, pelo menos 2 acessos calibrosos, já iniciando o uso de ácido tranexame com 1 grama, a coleta de sangue para mensuração dos valores da hematimetria, hematócrito, hemoglobina, e preparo de reserva de sangue nas pacientes que começam a apresentar um sangue de difícil controle, um sangramento de difícil controle. Então, nas pacientes que chegam a sangrar mais de 1.000 ml, começa-se a avaliar a necessidade de reposição, e naquelas pacientes que começam a apresentar hipotensão, essa reposição tem que ser iniciada, e aquelas pacientes com hipotensão severa, choque, já se pensar nas estratégias de reposição sanguínea na modalidade de transfusão maciça, devido ao grande risco de descompensação, tanto pela perda do volume sanguíneo, quanto pela instalação de coagulopatia difusional, dilucional, que pode eventualmente trazer uma dificuldade maior no controle, mesmo após a reposição de sangue dessa paciente. Então, a reposição com estratégia de transfusão maciça, garantindo a essa paciente a quantidade de plaqueta razoável, a quantidade de fatores de coagulação e assim sucessivamente. Já acompanhando nessas pacientes as mensurações de qualidade metabólica, pH, da paciente, dosagem de lactato e assim sucessivamente. Nessas estratégias, então, a Organização Mundial de Saúde já começa a instituir, principalmente para regiões onde haja maior dificuldade na utilização da ocitocina de maneira adequada, estratégias de fluxograma, mantendo, então, uma orientação. Se não há ninguém que possa administrar a ocitocina nessa paciente, e a paciente ou há uma dificuldade de manutenção da ocitocina no padrão de temperatura adequado, até 8 graus Celsius, que pode, se por acaso não for mantido numa condição adequada, pode haver deterioração da substância e a falta de resposta. Então, se você dispõe da ocitocina, essa ocitocina está preservada no padrão de temperatura aconselhado pelos laboratórios e pela Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde orienta a administração preventiva de ocitocina 10 unidades por via intramuscular, intravenosa, ou até por via uterina, na musculatura do útero. Se por acaso não há resposta, então a sequência de administrações já mencionadas anteriormente, e também se não há quem administre essa medicação, ou se não há estoque com conservação adequada de ocitocina, a administração por via oral do misoprostol pode ser muito benéfico, salvador em algumas situações. A prevenção e tratamento, então, correm por estratégias múltiplas, e a paciente começa a sangrar e não há resposta, começa a haver necessidade de outras estratégias, como a compressão bimanual, massagem uterina, a compressão aórtica externa naquelas pacientes que começam a ter descompensação por sangramento, nas pacientes internadas em ambiente apropriado, a utilização, quando indicado, de balão intrauterino ou embolização de artéria uterina, a possibilidade de compressão com sutura do útero sangrante, e as opções em situações em que há falta de resposta adequada a todas essas estratégias, como a possibilidade
da ligadura da artéria hipogástrica e até a esterectomia. Bom, essa foi a segunda parte da nossa apresentação de ocitocina, com algumas dicas gerais de estratégias, tanto na prevenção quanto no tratamento da hemorragia puerperal. Espero que tenham gostado. E se gostaram, deem um like aí, compartilhem a nossa apresentação. Muito obrigado.